a crítica do capitalismo realmente não é feita. E não sendo feita a crítica do capitalismo, não se criam as necessárias bases para uma renovação do capitalismo brasileiro. Isto é, o Centrão está simplesmente impedindo que nós tenhamos aquela abertura e aquela inventividade capaz de lançar a nossa sociedade para um progresso, uma produção efetiva que seja social e que seja capaz de manter graus de liberdade substanciais para que nós possamos inventar novas formas de vida. Estávamos assim até pouco tempo, quando novas tecnologias, novas formas de rede social, novas formas de contato estão desenvolvendo movimentos sociais de uma maneira totalmente diversa daquela representação política tradicional. E aí nós temos justamente o quê? Esses movimentos sociais que não são politicamente organizados. Eu fico muito irritado quando alguém vem me dizer, mas esses movimentos sociais são fascistas, porque eles quebram ou não quebram, eles não têm uma regulação social de uma maneira, uma regulação política de uma maneira organizada, assim por diante. Desculpe, o movimento social não é um movimento político, não tem a oposição entre companheiros e adversários. O movimento social pode dar tudo. Ele pode dar, na Primavera Árabe, tanto movimentos de libertação como movimentos de fascistas e extremamente violentos de direita. Lembrando uma frase de uma pessoa que nos é muito cara e que tem o nome desse instituto, que é Ruth Cardoso. Ela, em relação a esses momentos sociais, ela dizia: o povo desunido nunca será vencido. A grande vantagem do movimento social é justamente a sua desunião e a incapacidade dele ser canalizado simplesmente para este ou para aquele vale. Mas o processo político, que é um processo diferente, precisa absorver e aprender com os movimentos sociais. Se ele não aprender, nós temos duas hipóteses, a meu ver. Ou nós vamos para um fechamento do sistema político, ou nós vamos para uma abertura imaginária do sistema político, que é justamente o salvador da pátria. Eu já senti muitas vezes, nós já percebemos várias vezes, quando nós entramos no impasse desse tipo no Brasil, nós temos Jânio Quadros, nós temos Collor de Mello e assim por diante, o que resulta justamente numa crise sistemática. Enfim, resumindo, para dar uma ideia de que, afinal de contas, eu tive um roteiro. Certo? Eu disse que a minha geração começou tendo uma cidade livre, uma cidade aberta. Obviamente, com uma inclusão social mínima, mas nós que usávamos da cidade, nós tínhamos justamente essa ventilação por ela. Nós tivemos, na minha geração, um projeto modernizador, certo? Que teve um ciclo
que eu não fiz análise, que foi o ciclo que começa com o Plano Real e termina no governo Lula, né, que é realmente o ciclo modernizador, que politicamente vai dar numa coisa extremamente perniciosa, que é o Centrão, na medida em que todos vêm para o mesmo caldeirão e ficam disputando os feijões que esse caldeirão tem. Com isso, nós tivemos a possibilidade, com isso, nós criamos a possibilidade de movimentos sociais cujo desempenho político nós não sabemos o que vai dar. Isso significa que esse desempenho vai implicar renovação do próprio sistema político, mas vai, e eu concluo com isso, vai exigir de nós algo muito especial que o velho Anísio Teixeira, que não sabia que Merleau-Ponty se chamava Merleau-Ponty, sabia de uma maneira muito, muito pessoal. A educação é algo que nasce da base, das regiões, a partir dos nossos próprios instrumentos, e que educação feita por cima, vindo da cabeça de um pedagogo que mora em Brasília, não vai dar em nada. E, portanto, se o nosso grande problema é a educação, antes do dinheiro que nós necessitamos de dinheiro, é preciso mudar o tipo de planejamento e pensar que esse planejamento não é apenas um planejamento técnico, mas é saber como é que a gente investe capitalisticamente na educação, desde que nós tenhamos controle para que essa educação seja a mais livre possível. Mais ou menos era isso que eu gostaria de dizer a vocês, para apenas, obviamente, fustigar a todos para que tenha perguntas que sejam as mais interessantes possíveis. Augusto Carvalho, eu sou daqui da casa. Uma pergunta pessoal e uma outra muito menos pessoal. O senhor falou que o senhor é disléxico. Esse nome disléxico, essa identificação desse tipo de dificuldade é uma coisa relativamente recente. Eu estou perguntando porque eu tenho um filho que a gente conseguiu diagnosticar com esse tipo de distúrbio, que não é não é tão grave, porque Einstein era, o senhor, meu filho, e todos foram muito bem. Mas em que ponto o senhor descobriu que tinha esse tipo de dificuldade? Uma pergunta. A outra pergunta, o senhor deixou assim, ou nós vamos para um autoritarismo, ou vamos... Não, autoritarismo não. Ou autoritarismo, ou então o salvador da pátria. Essa é uma visão, me parece, pessimista. Devemos ter um outro caminho, que também não sei como chegar a ele, mas é a pior das hipóteses, as duas, o autoritarismo e o salvador da pátria. Muito obrigado. Bom, a dislexia foi, de certo modo, diagnosticada muito tarde, porque senão eu não teria os problemas que eu tive no ginásio, né? Eu me lembro, uma vez houve uma briga entre dois professores de português. Um dizia, mas ele sabe perfeitamente gramática, ele sabe literatura e assim por diante. E o outro professor dizia, mas eu não posso aprová-lo porque ele escreve casa com Z. Tá certo? E eu não fui aprovado, mas fui para a segunda época. Certo? Mas isso se incomoda, o teu filho se livra bem dessa questão.
Eu não disse provavelmente um autoritarismo. Eu não creio que a democracia brasileira sofra grandes perigos agora. Ela pode sofrer, vamos dizer assim, choques. Ou choque. Veja bem, a ideia de alguém que venha cortar o sistema político já está mais ou menos presente. Na última eleição, nós tivemos um fenômeno, a meu ver, muito interessante, que foi o russomano. Ele podia ter uma votação muito maior se ele não tivesse feito uma besteira no cálculo das passagens, certo? Eu não vejo, nesse momento, nenhum russomano, mas se nós tivermos um falecimento das forças políticas em jogo, nós não sabemos o que vem. Não haverá, eu creio, um recuo democrático. Haverá, eu diria, uma esculhambação democrática, porque as instituições poderão se esculhambar mais do que já estão. E, obviamente, nós estamos assistindo a um processo de desfazimento das instituições brasileiras, que não é brincadeira, não é? Quando nós imaginamos que nós temos uma coisa absolutamente extraordinária, um executivo que tem 39 ministérios, é realmente algo que, para qualquer pessoa que põe a mão na cabeça, as coisas passaram do limite. Quando nós vemos, não sei se já foi aprovado agora, o orçamento impositivo, que transforma a emenda de parlamentar em obrigatoriedade de distribuição dos recursos, nós vemos que as coisas não andam bem. E vamos ver agora como é que vai funcionar o judiciário, que estava mais ou menos equilibrado, e foram escolhidos a dedo dois ministros extremamente competentes, mas pelas declarações extremamente conservadores, não é isso? Vamos ver o que vai dar. Então, nós temos aí um problema de institucionalização que é muito sério, certo? Ora, esse problema leva a quê? Leva ao gargalo no desenvolvimento das forças produtivas do Brasil. Certo? Continuarmos com estes portos, com o custo Brasil, e mais ainda, com a educação que nós temos tendo hoje, é algo que só vai nos levar ladeira abaixo. A educação no Brasil hoje, eu já em 80 escrevi que era uma farsa, hoje é farsa da farsa, porque eles não sabem nada. Mas acontece que o problema não é que os meninos não sabem matemática, o problema é que os professores não sabem matemática. Nós sabemos extremamente complicada. E numa situação da intelectualidade ensandecida, não é? Porque os nossos intelectuais hoje falam uma coisa, falam outra coisa. É muito comum, eu vejo isso em colegas que são profundamente revolucionários e que rezam pela cartilha do Heidegger, depois colocam um pouco de democracia direta e pensam que assim estão fazendo textos à esquerda. Então, você percebe, as coisas estão embaralhadas no Brasil. Não sei o que vai sair. O que o senhor aconselha? Um choque capitalista ou vamos ficar entregues a essa petulância pseudodialética? Olha, até que enfim você falou, né? Porque você estava numa inquietação. Que eu prefiro um choque capitalista ou uma pseudodialética. Primeiro,
Que dialética? Nem fala mais em dialética. Eu não falei na palavra, porque senão ia desencadear uma discussão enorme aqui. O que seja dialética hoje é um negócio extremamente complicado. O que nós temos é uma pseudo-esquerda, isso sim. Certo? Uma boa pseudo-esquerda. Porque nós temos muita gente vestidinhos, bonitinhos de vermelho, com as políticas liberais mais tradicionais. Isso. Choque de capitalismo, sim, mas que capitalismo? Choque de capitalismo com gestão, vamos dizer assim, tsunami, que venha liquidar todas as conquistas sociais, que venha liquidar a inclusão social importantíssima que o Lula fez, e assim por diante, não, né? Então, acho que nenhuma coisa nem outra. O problema é que nós temos que encontrar os nossos caminhos. E os nossos caminhos estão... Nessa discussão, eu acho que nós temos que discutir algo muito importante. Como é que nós vamos lidar com o capital? Como é que nós vamos lidar com o desenvolvimento das forças produtivas? De uma maneira tentando que haja nossos amigos, os capitalistas, ou criando agências reguladoras não burocráticas, competentes e não corruptas. Certo? Professor, sou Fábio. Eu queria saber de você se a gente pode estar chegando no final do partido do PT e pode estar surgindo um novo protagonista aí na política brasileira? Eu não faço... Desculpe, eu não faço previsões a esse ponto. Eu não sei que PT nós vamos ter. Que o PT está em crise, tá, mas eu conheço o PT desde quando eu o ajudei a fundar. Mas só que eu sou um fundador, o único partido que eu participei foi do PT durante 4 dias. Né, porque eu assinei a ata de fundação lá no Colégio Sion. Depois, como a ala esquerda achou que tinha muito burguês, roubou a ata e pediram que eu fosse reassinar o livro na sede do partido. Eu disse, não, já assinei uma vez, não dá para assinar. O que vai ser o PT, não sei. Certo? Mas a única coisa que nós sabemos é o seguinte, que o partido que ainda está mais articulado politicamente é o PT. O PSDB é inteiramente desarticulado. Inteiramente desarticulado. O PMDB, um centrão enorme, que articula vamos dizer assim, pela fome, não é isso? O melhor, pela gulodice. O PMDB é um partido que está unido porque ele se farta. Né? Aí existe em Portugal, em Lisboa, existe, eu não sei se ainda existe, um restaurante cujo nome era muito característico, o Farta Brutus. Certo? Nós temos um partido no Brasil que se chama o Farta Brutus. Não se chama, não, mas que se desempenha como um Farta Brutus. Vamos ver o que vai dar. Boa noite, professor. Eu sou Paulo Péligo, sou produtor de cinema. Uma das avaliações mais comuns é que a classe C, a expansão da classe C, da classe média, a chamada nova classe média, já influencia a agenda política do país. E parte do debate conservador que ocorreu nas últimas eleições presidenciais já seria resultado dessa expansão da classe média, da nova classe média. Eu queria saber se o senhor concorda com essa avaliação e, se concorda, se essa expansão da classe média poderá levar a sociedade brasileira mais à direita, numa posição mais conservadora. Bom, vamos lembrar uma velha frase que se dizia nos anos 60, que a classe média era a poeira da história. Não sei se você já ouviu falar disso. Né?
Isso é, que ela influencia a sua situação política hoje, ela influencia na medida em que ela pressiona o consumo. Mas que ela tenha uma linha política mais ou menos organizada, eu não vejo nisso. Pelo contrário, eu acho que essa expansão da classe média tanto pode reforçar o PT, como pode, numa eleição, como pode reforçar ou pode reforçar Marina Silva, ou pode reforçar um salvador da pátria. Não creio que a classe média, por ser justamente uma classe média, ela tenha posições, de certo modo, organizadas. O que eu temo, isso sim, que o Brasil, em vez de ter alguma opção política, possa ficar pisando lama, certo? E nós vamos perder chances, porque não conseguiremos ter decisões importantes capazes de renovar o nosso parque industrial, renovar a nossa educação e renovar a nossa vida cotidiana. Meu nome é Gabriela, sou estudante de música. Diante dessa cena política que a gente está vivendo aqui no Brasil, não seria uma solução a nossa cena política virar um parlamentarismo? Eu acho que a questão de forma é menor, porque um parlamentarismo com o sistema político esculhambado como ele está hoje altera pouco, sabe? O problema hoje é a gente fazer com que a política venha ao seu real. O que nós temos, isso sim, eu dou razão, é acabar com esse presidencialismo de coalizão que domina todo o sistema de uma forma corrupta. Mas eu não creio que isso, que você, passando para um parlamentarismo, nós vamos resolver a situação. Eu acho que há uma coisa que é fundamental antes de você ter esse ou aquele sistema político. Eu acho que nós precisaríamos ter uma regeneração em relação a alguma agenda. Eu sou muito mais favorável hoje que nós tenhamos uma agenda que seja cumprida por vários sistemas políticos, como é desenvolvimento da infraestrutura moderna. É isso, para que nós não tenhamos essa esculhambação da nossa produção e da cidade. Um programa extremamente bem construído de educação. Mas, para isso, era preciso prender todo psicólogo, todo pedagogo. Eu estou usando o microfone outra vez, mas só se ninguém usar. Não tem do seu lado lá, está pedindo. Estou pedindo. Professor, como que o senhor vê a iniciativa da Marina Silva? Eu acho a Marina, aliás, vários meus colegas estão virando marineiros, ou marinistas. Eu acho o seguinte, a Marina representa uma espécie de pureza política que é muito interessante, há esta carência, mas nós não podemos esquecer que a Marina é, do ponto de vista ideológico, extremamente conservadora. O que significa, veja bem, o que ela representa em termos de sexualidade, em termos de pesquisa científica com células-tronco e assim por diante. Eu acho que ela não é uma pessoa moderna. E mais ainda, nós não sabemos de jeito nenhum como ela vai ter uma política econômica. Agora, nós temos dois economistas muito interessantes que estão se aproximando dela, não é isso? De um lado, Janeta Fonseca, mas de outro lado, André Rezende. São pessoas extremamente opostas. Eu gostaria de saber que política eles podem fazer juntos. É isso. Mas, portanto, o problema da Marina, a meu ver, é a indefinição dela. Ela representa um não partido, essa não política, mas eu não vejo nada que a defina. Certo?
Então, eu não vejo a Marina representando até agora uma linha política alternativa. Certo? Mas daqui a 6 meses ela pode ter, não sei. Não acredito, mas professor, tem uma situação que nós estamos vivendo aqui uma janela demográfica extremamente favorável para o Brasil romper esse ciclo de 500 anos. Nós teríamos... A janela é chinesa, né? Você quer dizer? Não. Essa questão do chinês aí, eu vou falar que o senhor botou na conta do Lula essa expansão da classe média. Primeiro, não é uma classe média que está expandindo, mas nós devemos muito mais à China. Não importa. Houve uma inclusão de 38 milhões de brasileiros. Sim. Isso é uma coisa. Graças à China. E se tivesse o Zé das Docas fazendo, ia ser a mesma coisa. Se não tivesse o Lula, se tivesse um tucanão, não teria feito. Mas foi colocado. A base para ser feita. Não, eu não sou tucano, não, mas a base foi colocada lá atrás. A base foi feita lá atrás. Foi feita, mas eles não fariam. Bom, eu conheço tucano. Não. Eu concordo com o senhor, em termos, mas também falar que é tudo na conta do Lula não dá. Não, vamos mas vamos lá, a pergunta é a seguinte: nós temos uma possibilidade de romper, porque tem uma janela demográfica de ter uma quantidade de pessoas em idade de produção e relativamente pouca gente na idade de estar já, como eu tenho 60 anos, já estou entrando nessa fase também de estar usufruindo, malemar, o que plantamos antes. Essa janela é muito favorável, nós temos um potencial para tudo, né? A juventude, a possibilidade das riquezas que nós temos aqui, riquezas físicas do nosso país, e a gente não consegue, nós não vamos conseguir romper esse ciclo, aproveitar isso, que não vamos romper o ciclo da má educação, coisa que a Coreia fez, né? A Coreia fez isso, por que a gente não vai lá? Aqui fala assim, copia a Coreia, eles vão lá copiar a Coreia do Norte, né? Esse que é o problema. Vamos para a Coreia, eles vão lá para a Coreia do Norte. Mas, enfim, eu tenho uma angústia de que podemos estar perdendo essa oportunidade. Veja bem, eu acho que nós tivemos uma situação muito peculiar politicamente, que nós tivemos 2 políticos bem fora da curva, né? Que tanto Fernando Henrique como Lula são políticos excepcionais. Embora eu possa muitas vezes ficar muito bravo com o Lula pela destruição do sistema político que ele provoca, não é isso? Ou às vezes bravo ou mesmo não bravo com o Fernando, mas pelo menos me afastar de certas posições de Fernando, porque eu gostaria que ele fosse mais vamos dizer assim, mais ousado, mas são 2 políticos de enorme envergadura, não é isso? É só comparar o governo dos 2 com o da presidenta, né? Agora, o que nós temos como herança é a destruição do sistema político. Claro, isso é inevitável, certo? Ver como é que estão funcionando os 3 poderes no Brasil. Evidentemente, o judiciário está em situação melhor, mas como estão funcionando, em particular, o executivo e o legislativo, é um desastre total. E é um problema de desempenho. A gerentona gere mal, certo? Então, nós temos uma situação de funcionamento do próprio Estado. E o Estado está mal funcionando porque ele foi aparelhado. Certo? E as universidades estão funcionando mal, inclusive
porque houve uma enorme falsificação de pensar que é possível fazer inclusão social, que é necessário, sem criar linhas de formação de quadros. Sendo assim, nós somos obrigados a importar quadros de alta qualidade para poder funcionar no Brasil. Isto é, se nós tivéssemos, desde logo, combinado as duas coisas, isto é, escolas de inclusão social, mas também linhas de formação de quadros, dizendo nos termos antigos, para deixar todo mundo horripilado, colégios de elite, nós teríamos uma solução muito melhor. Porque quando veio a Revolução Francesa, que se sabia, por exemplo, que a educação francesa iria expandir, a primeira coisa que eles fizeram foi fazer as grandes escolas. Mas as grandes escolas é uma coisa séria. Nos Estados Unidos você tem, em Miami você tem uma porcaria de uma universidade, mas no país você tem uma Ivy League. Não é certo? E tem um programa de formação. Aqui nós não temos. Aqui nós não temos. Você vai dizer que a Universidade Paulista seleciona, mas ela seleciona apenas no vestibular. Ela não seleciona depois para formar quadros no interior dela. Eu acho que isso é muito grave. Se o senhor me permite, duas perguntas. Uma, eu peço ao senhor comentar esse crescimento, aparente crescimento das bancadas religiosas no Poder Legislativo. E que tipo de reforma no sistema eleitoral o senhor pensa que poderia melhorar a nossa representação política? Bom, em primeiro lugar, o que está vendo no fenômeno religioso é muito interessante, porque nós temos assistindo ao desenvolvimento de várias formas de religiosidade, inclusive religiosidade do consumo. Eu acho que talvez uma das coisas mais interessantes na questão da religiosidade é essa relação capitalista com Deus que os evangelhos desenvolvem. Deus é fiel, como um banco, né? E você investe na igreja como você investe no Santander ou no Banco do Brasil. Quando não dá certo, você muda de igreja. É normal. Certo? Então, é uma relação... Eu acho que os pentecostais eles formam uma religião muito, muito característica do novo capitalismo, esse capitalismo consumista. É muito interessante, sem transcendência nenhuma, não há transcendência. Mas, em compensação, nós vivemos agora um fenômeno na Igreja Católica, a meu ver, também muito, muito interessante, porque houve uma inversão completa da tentativa católica de encontrar a transcendência através do distanciamento à la Durkheim, em que os símbolos ficam longe, assim por diante. Não é isso? Esse Papa de alma jesuíta, desculpe, esse Papa jesuíta e de alma franciscana, ele faz o contrário. Né? Exatamente o que faz São Francisco. Ele se aproxima de tal forma do outro, de tal forma, ele divide a sua roupa, ele divide a sua comida, ele divide o seu frio com o outro, de tal maneira que o outro fica misterioso. Certo? Essa situação, enfim, essa nova religiosidade da proximidade essa sim, é bem anticapitalista. E é bem contrária aos pentecostais. A religião do Papa Francisco não é que Deus é fiel. Não é? Deus é amor, basicamente. Então, você tem fenômenos religiosos muito, muito, muito diferentes. O que vai acontecer, ninguém sabe. Ninguém sabe. Você tinha uma outra pergunta que eu esqueci. Se o senhor, que tipo de
de reforma política no sistema eleitoral. O senhor acha que poderia melhorar a representação? Olha, eu não sou especialista. Primeira coisa, eu não sei qual é a forma. Espero que esse Congresso não a faça. Não? Porque tudo que vier desse Congresso vai ser ruim. A minha tendência seria a um sistema misto, parcial misto. Não. Mas a questão da representatividade é uma enorme questão, inclusive, a primeira coisa que nós precisaríamos discutir, eu não discuti aqui, que é a questão da democracia direta, que, a meu ver, é uma besteira. Não existe democracia direta. Nunca existiu. Acho que está na hora de terminar, né? Pergunta? Boa noite, professor. Eu também sou um pouco pessimista como o senhor, porque eu também estudei no ginásio do Estado, também tive letras clássicas, também tinha a cidade aberta, e eu estou vendo agora as coisas um pouco difusas. Tanto é que o comentário que eu vou fazer não é necessariamente uma pergunta, eu vou falar algumas coisas e gostaria que o senhor fizesse depois um comentário. Primeiro, eu sou pessimista porque eu vejo o individualismo cada vez mais acirrado. Eu não me conformo que as pessoas passam tanto tempo no Twitter falando assim: ai, que dia bonito, eu vou tomar banho, eu acabei de comer não sei o quê. E também eu sou pessimista com esse capitalismo de consumo que o senhor está dizendo, que eu não vejo nenhuma alternativa, quer dizer, não sobra espaço para os novos eleitores, os jovens, se desalienarem e terem um caminho político, porque eu acho que o capitalismo está absorvendo a gente, já absorveu no espaço, e agora ele está absorvendo no tempo. Diante desse pessimismo, eu teria um fiapo que pode virar um caudal de otimismo. A técnica moderna é uma técnica tão poderosa, ela é capaz de criar tantas coisas novas que talvez nós tenhamos uma vida muito, muito diferente graças a que a técnica vai poder trazer. Tenhamos paciência. Obrigado. Pode ser. Boa noite, meu nome é Flávio, sou estudante de administração. A minha pergunta é assim: desde criança eu ouço falar que o Brasil é um país do futuro. Em um programa de televisão eu soube que em 1941 já houve um escritor que fez um livro sobre Brasil, um país do futuro. Suscitou-se. E hoje nós vivemos a manifestação, Encontro Mundial da Juventude, Copa, o boom da classe média, da nova classe média, a expansão do ensino superior para a classe mais baixa hoje, seria o Enem. Chegou o futuro no Brasil ou ainda está por vir? Se você pergunta, porque não chegou, senão você estaria certo de que as coisas teriam melhorado. Você mesmo está dando a resposta. Vamos lá? Muito obrigado, então, a todos.